Olá, amigos do canal Conf, espero encontrá-los bem. Nós estávamos aqui falando da nossa contabilizando na prática, né? Nós pegamos aí uma empresa, fizemos o mês de janeiro, fevereiro, março. Eu vim fazendo com vocês de uma forma bem prática as contabilizações, fechamento e encerramento. Espero que você esteja gostando e aproveitando isso aí no seu dia a dia. Mas para que a gente possa melhorar e cada vez mais ampliar esse cenário de você aprender na prática, nós precisamos começar a ver tributos, né? E o primeiro tributo que eu vou começar a inserir nos exercícios, agora para o mês de abril, é o ICMS. Porém, para que eu faça essa introdução do ICMS nos exercícios práticos, nós precisamos falar um pouco sobre legislação tributária. Você precisa entender o que é tributo, você precisa entender o que é ICMS, para que depois você volte a fazer o exercício. Então, você vai ter que ter um pouquinho de paciência para não iniciar imediatamente o mês de abril, mas assistir algumas aulas de tributos para que você fique fortalecido nisso. E daí a gente retome os exercícios a partir de abril. Pode ser? Acredito que você está interessado nisso aí também. Então nós vamos começar hoje falando um pouco sobre a legislação tributária. E depois vamos falar sobre ICMS, impostos indiretos e ICMS. Quando nós formos introduzir, por exemplo, o IPI, nós vamos fazer uma aula teórica do IPI antes, ok? Assim você fortalece os conhecimentos e depois aprende a contabilizar na prática. Então vamos lá, vamos ver aqui o que eu separei para vocês de legislação tributária. Olha, esse aqui é um conjunto de slides que eu uso nas minhas aulas aí. E eu vou passar naquilo que eu achar mais importante aqui para vocês, tá? Porque isso aqui é um conteúdo que dá para explorar o semestre todo aí, né? Um semestre inteiro. Legislação tributária. Bom, você tem que entender primeiramente o que compõe a legislação tributária, né? Então, o primeiro ponto é o Código Tributário Nacional. Lá no Código Tributário Nacional, nós temos a expressão legislação tributária, que diz que legislação tributária compreende as leis, tratados, convenções internacionais, decretos, normas complementares que versem no todo ou em parte sobre tributos e relações jurídicas a eles pertencentes. Então, essa é a definição de legislação tributária. Você já ouviu falar em hierarquia das leis? Pois é, as nossas leis têm uma hierarquia, né? Imagina assim que você tem um tenente, um coronel, um general e assim vai, é uma hierarquia militar. Nas leis é a mesma coisa. Então, a nossa lei-mãe, a maior, é a Constituição Federal. Essa é a carta magna do país e nada, nenhuma outra lei abaixo dela pode ir contra a Constituição Federal. Então veja, você tem decreto, você tem resolução, você tem medida provisória, tudo bem, são atos também legais, porém nenhum deles pode ferir a Constituição Federal. Esse aqui é um ponto de maior polêmica sempre, porque muitas vezes você vê leis por aí que são inconstitucionais, né? Então não pode. Então, a maior é a Constituição Federal. A segunda é a emenda à Constituição. Então, emenda, o nome já diz, é algo que altera, faz uma emenda ali, né? Inclui coisas ali na Constituição. Então, para que haja uma emenda, precisa aí ter, né, aprovação do Congresso, e lembrando que algumas cláusulas não podem ser alteradas, são chamadas cláusulas pétreas, ou seja, aquelas que não podem ser alteradas da Constituição. Além das emendas, depois das emendas vêm as leis complementares à Constituição, ou seja, aquelas leis que complementam a Constituição, depois as leis ordinárias, depois as leis delegadas, as medidas provisórias, decretos, resoluções e tudo mais, ok? Então é muito importante que você tenha essa visão sobre a hierarquia das leis. Bem, resumindo, Constituição Federal é a lei fundamental do Estado de Direito, define poderes e competências, ou seja, a quem cabe o quê. As diretrizes políticas, sociais e econômicas do país são todas traçadas aí, e cria normas jurídicas que organizam e sistematizam o comportamento social, encaminhando aí para a consecução dos fins a que se propõe. As emendas
modificam parte da Constituição. As leis complementares complementam algum dispositivo existente na Constituição. Exemplo, o próprio Código Tributário Nacional. Veja, existe a Constituição versa sobre tributos e o Código Tributário específico complementa o que está lá na Constituição. Leis ordinárias são leis comuns, que podem ser da União, dos estados e dos municípios. Não há hierarquia entre elas. Leis delegadas elaboradas pelo presidente da República sobre determinada matéria, né? E por autorização do Congresso, está prevista na Constituição, porém não é utilizada. MP, todo mundo já conhece um pouquinho, né? São usadas em caso de relevância e urgência pelo presidente da República. Não se pode esperar todo aquele prazo para tramitar a lei. Então ele faz MP, ela tem validade e tem força de lei enquanto durar, ok? E aí, uma vez que eles pedem MP, tem que mandar para o Congresso Nacional e o Congresso vai, então, fazer o trâmite para que essa MP vire uma lei. Bem, decreto legislativo promulga a lei que não dependa de autorização do presidente. Resoluções são resoluções dos órgãos, como o Senado, etc. e tal. E os tratados e convenções internacionais são acordos celebrados pelos executivos, né, de 2 estados soberanos e vigoram com a aprovação dos respectivos poderes legislativos. Bem, eu queria colocar aqui alguns pontos que vocês têm que entender desde já. O primeiro ponto do Código Tributário Nacional ele coloca que somente a lei pode estabelecer, está no artigo 97, a instituição de tributos. Então veja, ou a extinção. Isso aqui é o primeiro ponto que nós temos que estudar, que vai nos dizer o seguinte: nenhum imposto pode ser cobrado senão mediante instituição por lei. Primeiro precisa ter uma lei que cria o imposto, para depois ele ser cobrado, né? Até mesmo a extinção. Somente uma outra lei pode extinguir um tributo. Um tributo, perdão. A majoração de tributos ou a redução tem que ser feita por lei. A definição do fato gerador da obrigação tributária ser feita por lei. A fixação de alíquota também. Ok? E assim por diante. Bom, vou pular alguns pontos que acho que nós podemos avançar aqui, né, do Código Tributário. Vamos ver tributos. Agora sim, quero que vocês entendam o que são tributos. Isso é muito importante que você entenda. Porque muita gente confunde, mas imposto, tributo, qual a diferença? Vamos lá. Tributo, agora eu quero ver, hein? É toda prestação pecuniária compulsória. Nossa, que palavrão, que é isso? Já vou explicar. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Então, olha, uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não se constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então vamos lá. Bem, o que é uma prestação pecuniária? Isso quer dizer que o tributo deve ser pago em unidades de moeda e não em natura ou in labore. O que é in natura? Através de bens ou através de trabalho. Eu não posso simplesmente chegar na prefeitura e falar assim, eu não tenho dinheiro para pagar o IPTU, então eu vou entregar uma escrivaninha que eu tenho na minha casa. Ou então eu vou fazer um serviço interno aí na prefeitura e pagar. Não pode. Então, tributo é uma prestação pecuniária, ou seja, algo que eu pago. Compulsória. O que quer dizer compulsória? Obrigado. Eu não posso escolher se eu quero ou não quero. Eu sou obrigado a pagar. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Quer dizer, tem que ser na moeda do país. Que não se constitua sanção de ato ilícito, ou seja,
as penalidades pecuniárias ou multas não se incluem no conceito de tributo. Tributo é tributo, multa é multa. Assim, o pagamento de tributo não decorre de infração, ok? Ou de descumprimento da lei. Instituído em lei, quer dizer, todo tributo tem que ser instituído em lei. Só existe a obrigação de pagar se tiver tido lei que criou. E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, a autoridade não possui liberdade para escolher a melhor oportunidade de cobrar o tributo. A lei já diz como é que esse tributo deve ser cobrado. Então, a lei que cria o tributo já diz como ele tem que ser cobrado. Então, o que é tributo? Tributo é algo que eu tenho que pagar, independente da minha vontade, em espécie, em moeda, que não se constitua sanção de ato ilícito, ou seja, que não seja por descumprir lei, nada disso, é uma coisa decorrente de algo que nós vamos ver mais para frente, aí, normal de transações, e cobrada da forma da lei, e esse tributo tenha sido instituído por lei. Ok? Muito bem. Então, isso é tributo. Tributo é algo que eu tenho que pagar, independente da minha vontade, em moeda, por algo que foi estipulado em lei, e que a lei determina como eu tenho que pagar. E que não se configura ilicitudes. Ok? Muito bem. No próximo vídeo, nós vamos falar um pouco mais da legislação tributária. Aguardo você lá.